Fala galera, bom dia novamente, boa tarde, boa noite. Não sei o horário em que você vai estar vendo esse vídeo. Hoje é uma segunda-feira, dia, não me engano, 9 ou 10, mas acho que é 9, ou é 10, sei lá. Sei que hoje é uma segunda-feira, ontem foi domingo, o Flamengo ganhou ontem do Vasco. Não é propícia essa camisa aqui, porém veio a calhar, né? Por assim dizer. Nada contra os vascaínos, só que o Flamengo ganhou mais uma vez. Nada, tudo normal no Rio de Janeiro, na cidade, no Brasil. E vambora. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse momento, né? Então, novamente, né? Você vai estar vendo esse vídeo não sei que hora, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero falar um pouco sobre o tema desse livro aqui, ó, que eu estou lendo, O Mundo que Não Pensa, né? A humanidade diante do perigo real da extinção do Homem Sapiens, né? Frank Foer. Então, o Homem Sapiens, o homem que sabe, né? O homem que pensa. Então, esse livro está se tornando uma leitura um pouco complexa, né? Porque ela está falando sobre a criação da ideia da inteligência artificial, né? Da teoria, por exemplo, do Google, que não deixa de ser bênção nas nossas vidas, né? Porque às vezes a gente quer pesquisar sobre alguma coisa e às vezes a gente não tem, como antigamente, aqueles livros, enciclopédias, então a gente vai no Google e a gente acaba obtendo algumas informações, alguns artigos, alguma coisa. Então é bênção sobre essas informações, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu achei esse tema muito interessante porque realmente nós vivemos num momento onde, devido a esse avanço da tecnologia, né, muitas coisas se tornaram acessíveis e fáceis para nós, né? Há um tempo atrás, por exemplo, nós teríamos que ir a uma biblioteca, comprar, como eu falei, essa questão de enciclopédias. Eu sou do tempo que ainda tinha aquele Atlas, sabe, aqueles livrões grandões. E você vê que hoje, normalmente, um livro assim impresso, né, dificilmente, se você não se atentar, você não tem muita paciência para ler. Porém, você já tem mais paciência e mais habilidade para ler um livro online, por exemplo. Eu já não consigo muito ler esse livro online. Eu começo a ler esse livro online, assim, a questão de um livro online já me dá um pouco de sono, né? Me dá vontade de dormir e tal. E eu sou um cara assim, né? Vocês estão vendo já minha barbinha branca, então eu sou um cara já um pouquinho aí né? Vou botar aí entre aspas meia idade, né? Vou chegar aos 40. Mas eu sou um cara meio convencional, um pouco tradicional, né? Então eu prefiro situações que sejam mais complexas, né? Porém não tão simples. Não sei se eu consegui me expressar direito. O que eu prefiro é um pouco das coisas mais antigas. Por exemplo, eu prefiro ler livro assim, 1000 páginas, sei lá, nem que eu leve um ano, mas eu prefiro ler assim, entendeu? Eu não prefiro ler muito online. Por que isso? Deixa eu tentar explicar. Devido a essa questão mesmo, devido a essa questão das facilidades que nós temos. Por exemplo, a Bíblia, essa Bíblia da minha filha. Eu tenho uma Bíblia online também, tenho uma Bíblia digital, né, no celular também, que é para os momentos onde eu não consigo levar e eu dou uma olhada. Mas eu gosto dessas questões mais convencionais, assim, um pouco mais antigas, porque antigas entre aspas, né, que hoje que virou antigo, mas é convencional, é útil também. Porque eu penso que são situações que vão te levando a cada dia a ter esse exercício de não se deixar ser levado pelas facilidades, entendeu? Então a tecnologia leva muito isso a gente, tanto esse é o tema do livro, né? Hoje a gente, por ter essas facilidades de pesquisa, a gente não se dá mais ao trabalho de pesquisar de uma outra forma, né? Parece meio contraditório, mas a gente não se dá esse trabalho. A gente acha que tem isso aqui, é bem mais rápido, é bem mais prático e eu vou por aqui.
né? Então a gente vê que tanto isso acontece quanto nas redes sociais também. Então a gente a todo momento está ligado com essa questão de tecnologia, de celular e tudo mais e tal, e a gente não se deixa mais um pouco se dá esse trabalho de pensar, de refletir, porque tem alguém que está pensando por você, né? Nesse livro aqui fala acerca de uma ideia, né, acerca da teoria do Google, por exemplo, de que os homens querem fazer um computador que pense como a nossa mente humana. Se eles vão conseguir, eu acho muito difícil, porque a nossa mente é algo singular, né, também único, que é o que eles estão tentando fazer, uma IA, uma inteligência artificial singular, única, né, mas a nossa mente foi algo criado por Deus, mas eles vão conseguir provavelmente chegar bem perto. E o perigo se torna quando você não quer, ou quando você quer muito ter isso, essas facilidades. Essas facilidades, elas vão te ajudar, mas elas não podem ser o norte da nossa vida. Por exemplo, se não existir mais, num momento agora deu um apagão e tudo, como que nós vamos viver? Hoje a gente vive só com a internet, mas a gente sabe que a gente vê filmes e séries e algo tipo de situações apocalípticas, e a gente é uma geração, uma população que não está preparada para isso. Às vezes aqui em casa fica sem internet, meu amigo, um Deus nos acuda, como que a gente vai fazer? E agora, tá entediante. Então eu procuro a cada dia continuar com esses modos convencionais, porque um livro, por exemplo, se tiver tudo muito escuro, né, e você achar algum lugar que tenha um foco de luz, você consegue ler, entendeu? Alguma coisa offline você consegue, mas se acabar a bateria do celular você já não consegue mais. E eu penso que como a leitura e como a escrita são coisas que cientificamente, os neurologistas já falam sobre isso muito, sobre essa questão da leitura e sobre a questão da escrita. Eu não vou saber falar um termo técnico sobre isso, mas os neurônios neuroplasmáticos são acionados, ou seja, o seu cérebro ele vai criando músculos e você vai tendo mais inteligência, né? Você vai sendo a cada dia mais resiliente sobre essas questões, ou seja, na sua parte cognitiva, né? Como antigamente, por exemplo, não sei se seu avô, sua avó, seu tio ou você tem um hábito literal tranquilamente de matemática, por exemplo. Antigamente não se tinha muito essa questão de calculadora no celular, tinha calculadora e tudo mais, mas às vezes as coisas, por lidar muito com dinheiro, papel, que isso é uma outra coisa, você tinha que saber fazer conta rapidamente para poder dar troco. Eu trabalhei assim, então nessa época que eu trabalhei assim, em um balcão e eu tinha que dar troco, a minha mente acerca de troco, de dinheiro, estava muito rápida quanto a isso, sobre conta, sabe? Estava assim, fácil demais, porque eu fazia aquilo todo dia, né? Então, o cerne da situação hoje, da nossa conversa, é que a gente a todo momento é levado a não pensar mais, a não ter o esforço mais de pensar. Por exemplo, esse período que eu estou falando para você aqui, talvez seja um momento que já esteja entediante para você. É como você se entrar às vezes num local que você vai ouvir uma palestra, você vai parar para ver um vídeo no YouTube. Se o vídeo for mais de 5 minutos, para você já não está servindo, já está entediante. Cuidado, muito cuidado com isso, porque a vida ela não é dessa forma, de tudo muito rápido, de tudo muito dinâmico. Algumas coisas sim, mas tudo aquilo que na sua vida vai requerer de você conhecimento, inteligência, sabedoria, vai levar tempo, é um processo. E isso muitos não estão querendo viver hoje. Como eu já falei aqui, talvez vou falar novamente, eu, por exemplo, sou cristão, sou evangélico, né? Então eu sempre vou ter que ter esse contato de parar, ouvir uma pregação, eu gosto. Outra coisa, eu gosto de fazer o jiu-jitsu também, que é algo que leva a um processo, é um processo na vida para você chegar a um determinado nível.
No Evangelho também não é diferença. Você precisa viver alguns processos na sua vida para que você alcance algo determinado. Isso para tudo na vida, pode reparar. Para você emagrecer, o seu casamento, o seu trabalho, para você ser um bom profissional, tudo tem um processo para você chegar a um nível determinado de excelência. Mas a todo momento a gente é levado a não viver esse processo e por isso a gente também não quer viver mais esse processo, né? Eu estou me alongando um pouco mais, mas eu acho que seria legal falar sobre isso, né? Então, um momento de reflexão agora para você é o seguinte: se você está vivendo esse momento de ansiedade, esse momento de tudo muito rápido, de tudo muito dinâmico, procure um pouco respirar. Faça um exercício aonde te leve a refletir. Exercício de leitura, exercício de escrita. Se você já procura fazer uma musculação, procura fazer uma musculação sem música, sem olhar o celular. Procure pôr tempo, né? Procure se programar para tal coisa, né? Eu acho que eu vou fazer depois uma segunda parte desse vídeo, né? Para não se alongar muito. Mas o que eu quero deixar de mensagem hoje é: se você está vivendo esse momento de que você não consegue abrir mão do seu celular, você está difícil de adquirir um hábito de leitura, não se preocupe, eu também estou tentando adquirir o meu também, mas é tudo um exercício, é tudo um processo. Queira viver o processo para um dia você chegar e conseguir viver o seu propósito, entendeu? Então, não tenha medo do processo, não tenha medo de perseverar dentro do processo, não tenha medo de viver qualquer tipo de processo na sua vida, porque ao final dele você vai entender o quanto que você amadureceu, entendeu? Então, não tenha medo de pensar, não hesite o momento de pensamentos em sua vida, esteja muitas vezes sozinho com você mesmo e reflita nas suas atitudes, né? Busque a questão espiritual também, que é onde vai te trazer mais essa questão de sabedoria, interligado com Deus, né? Então, a mensagem de hoje é essa: procure pensar, procure estar em momentos de quietude dentro de você para que você possa refletir, né? Porque infelizmente hoje a gente não é induzido a pensar, e sim a viver momentos de facilidade que pensem por nós, né? E a nossa carne, a nossa vida, toda hora ela vai ser inclinada para isso. Então, esse vai ser o nosso vídeo de hoje. Me desculpa por ter me alongado um pouco, mas eu acho que eu vou depois ver se vocês quiserem que eu faça uma segunda parte sobre isso. Dá um alô aí nos comentários, dê um like, compartilhe e fica com Deus aqui. Thiago, um cara comum. Um abraço, fica na paz.